A paz do Senhor, meus irmãos. Deixar uma reflexão bíblica para você. O profeta Ageu foi chamado pelo Senhor Deus para poder animar o povo de Judá. Ele é um profeta menor, um profeta pós-exílio, depois do exílio da Babilônia, porque o profeta Jeremias profetizou acerca do cativeiro que seria de 70 anos. E conforme a palavra do profeta Jeremias, assim se sucedeu, porque o cativeiro de Judá foi 70 anos. Mas pelas mãos dos Círios, o povo de Judá foi liberto e volta até a Judéia para reconstruir as cidades. E pela mão de Neemias é reconstruído os muros em 52 dias. E agora também Deus levanta Esdras para poder trazer um reavivamento para o povo e começar a dar os primeiros passos na reconstrução do templo. Deus envia Zorobabel, governador, Deus envia Josué, o sumo sacerdote, e através do profeta Ageu, ele reanima o povo, porque a obra ela teve uma pausa, porque os samaritanos, havia grande oposição dos samaritanos. A obra de Deus, a obra, o templo, a reconstrução fica parada há 15 anos. E nessa circunstância que o profeta Ageu começa a profetizar a palavra do Senhor. É interessante que eu quero deixar uma reflexão para você, que se encontra no livro do profeta Ageu, no versículo 2, que diz assim, assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Qual era a desculpa do povo de Judá para não reconstruir o templo? O templo, na verdade, eles não falavam que não iriam reconstruir, mas eles colocavam a desculpa no tempo. Não é o tempo ainda, não chegou o momento, não chegou a hora. E Deus então vai perguntar para eles, não é o tempo de fazer a obra de Deus, não é o tempo de reconstruir o templo, a casa de Deus? Mas olha o versículo 4, mas é tempo para vós habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ou seja, é tempo de vocês construir as suas casas, mas não é tempo de vocês construir a casa de Deus. É tempo de vocês ganhar recursos para si e conseguir deixar suas casas estucadas, bonitas, apaineladas, luxuosas, com fino acabamento, mas a casa de Deus ficará deserta? Deus faz esse questionamento, porque na verdade era uma desculpa esfarrapada que o povo de Judá colocou diante de Deus. Agora é interessante que em Eclesiastes capítulo 3 e versículo 1, a revista corrigida fiel, o texto vai dizer, tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. É interessante que aqui há dois tipos de tempo. O primeiro tempo é o tempo cronos, o tempo do relógio. Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e assim sucessivamente. Esse é o nosso tempo. Nós somos controlados pelo tempo cronometrado, o tempo do cronos, o relógio. Mas o tempo de Deus é o tempo oportuno, é chamado de kairos. E o texto interpretado, tudo ao tempo determinado, é assim. Porque o texto diz assim, tudo tem o seu cronos determinado, tudo tem o seu tempo para acontecer. Mas há um kairos para todo propósito, ou seja, há um tempo oportuno de Deus para todo intento e propósito de Deus nas nossas vidas. Observe que nós colocamos desculpa para fazer a obra de Deus, colocamos empecilhos para fazer a obra de Deus, colocamos obstáculos para fazer a obra de Deus. E aqui nesse caso era o tempo. Chega de colocar obstáculos, desculpas para fazer a obra de Deus. Chega de colocar desculpas esfarrapadas para fazer a obra de Deus. Nesse caso era o tempo. E eles estavam dizendo, não é tempo ainda, Deus. E Deus está dizendo, não é tempo para mim, não é? Mas para vocês têm tempo.
para deixar suas casas adornadas, você tem um tempo. Eu estou dizendo para você essa palavra. É o tempo de investir em missões. É o tempo de fazer a obra de Deus. É o tempo de evangelizar. É o tempo de pregar o evangelho. É o tempo de fazer algo pelos irmãos e também pelas almas que estão perdidas. Então invista o seu tempo, invista recurso, invista, doe-se ao reino, para que a obra de Deus seja feita em nome de Jesus. Esse é o Kairos de Deus, o tempo oportuno para fazermos dentro do nosso cronos, do nosso tempo, a obra de Deus. Amém.